O destino pode estar intercalando um dos grandes momentos em Tokyo Revengers. Muitos de nós ficavam pensando qual era a grande conexão de Shinichiro Sano e Takemichi, os viajantes conhecidos, e finalmente a gente viu que existe toda uma história por trás. O nosso verdadeiro herói finalmente mostrou como ganhou os seus poderes. Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás, eu sou o Renan. Hoje nós vamos trazer o nosso review tradicional de terças à noite de Tokyo Revengers, capítulo 273. Se você curtiu esse capítulo que trouxe muitas revelações, finalmente descobrimos como Takemichi ganhou seu poder, já solta o seu like aqui embaixo e se inscreve para continuar aí recebendo todas as nossas notificações, ativando o sininho. E se você quiser conversar com a gente, não perca tempo, já vem se tornar um membro aqui embaixo, bem facinho, prático, você tem acesso exclusivo ao nosso WhatsApp, participa de sorteios, usa os nossos emojis e muito mais. Agora vamos pra vinheta, que eu sei que esse capítulo foi impecável, já conseguiu completar muitas das falhas que a gente tinha em mente até agora. Vamos lá? A emoção depois que a gente viu finalmente Shinichiro vendo que a sua viagem no tempo surtiu efeito, Mike estava vivo, finalmente saiu daquele estado trágico da primeira linha original, ele ficou super feliz, super contente. Com um aperto de mão ao Harushi Sanzu, o seu novo gatilho, ele conseguiu ainda pular ainda mais 4 anos e percebeu que as coisas prosseguiam. Parece que ele conseguiu usar da melhor forma possível aquele poder que ele ganhou. O mais importante é o que a gente está vendo aqui pela frente. Mike inteiro já usando a motinha que ele aprendeu a dirigir e mais do que isso, já chegou sorrindo para a emoção do Shinichiro ver o seu irmãozinho mais novo vivo. Vamos recapitular aqui, deve ter em volta de 13 anos o Mike, praticamente 20 dias antes da morte do Shinichiro pelas mãos do Kazutora. Então não percam essas datas, 13 anos aí pro Mike, um pouquinho antes da morte do Shin. Aqui a gente vê o Mike super sorridente, ele tinha acabado praticamente de fazer a sua gangue, pelo que dá a entender logo mais nas palavras do Sanzu, e a gente vê aqui que o Mike tá com algum probleminha na sua moto, já que ele tá meio ali aprendendo e tudo mais, já passaram, se na verdade ele aprendeu já tem um tempinho, né, mas é mais importante do que isso aqui. Agora, pessoal, quando a gente vai seguir, a gente vê que o Shinichiro não se aguenta, ele já tá chorando de emoção, vendo que o Mike tá bem, tá vivo, tá inteiro, ele não acredita ali que realmente isso se tornou realidade. O Mike, obviamente, não entende nada do que tá acontecendo, pensa até, por exemplo, se há algum problema com a moto que ele estragou, né, já que tá pedindo aqui para que ele o conserte, mas não, ele volta aqui, novamente, se abraçam, tem toda uma emoção. Provavelmente pela fala aqui do Mike, galera, pode ser aquele grande episódio, por exemplo, lá da praia, onde o Mike tinha acabado a gasolina da sua moto e sobrou pro Baji carregar ela e depois o próprio Mike chutou a moto pela frente para se vingar daqueles caras que mexeram com o Baji, já que ele citou o Baji nesse momento. Pode ser que o próprio Mike é que tenha estragado a moto e agora ele tá pedindo pro Tim conseguir arrumar. Provavelmente deve ser isso, não tenho certeza. Se não for, eu quero que vocês comentem embaixo, mas se for, olha só que gancho legal, juntando todas as histórias, viu? Na sequência, a gente vê toda a emoção, o Shinichiro conseguiu mudar o destino, o salto deu certo. Ele obviamente vai consertar a moto, vai dar aquela moralzinha pro Mike e ele vai embora todo feliz. Só que aí começa os grandes enigmas sendo respondidos durante esse capítulo. A gente vê que o Sanzu chega até a sua loja de motos e ele chega muito confuso e ele pergunta pro Tim se por acaso ele tá ficando louco. Agora a explicação vai trazendo todo sentido. Nós vemos que a pessoa que tem o gatilho consegue manter as memórias, exatamente como o Naoto tinha no futuro, aqui a gente vê o Sanzu do passado. Então vejam essas conexões que vão se completando. Numa conversa, ele provavelmente num bar, numa lanchonete, a gente vê que o Shinichiro e o Sanzu então vão comentar sobre a viagem no tempo. O Sanzu abre a conversa, obviamente, falando que ele tem essas memórias de uma outra vida, onde o Shinichiro era um enfermeiro, o Mike estava numa situação trágica e agora ele estava ali vivo, sendo que a última coisa que ele se lembrava era de ver o Shinichiro se suicidando, pulando no rio. Ele não consegue acreditar, não sabe o que está acontecendo na sua cabeça e essas grandes dúvidas tá deixando ele maluquinho da cabeça. E é nesse momento que o Shinichiro, com o seu olhar ali praticamente muito frio, vê que alguém soube da verdade e ele abre o jogo para o Sanzu Harushi. Ele fala que voltou no tempo para poder salvar Manjiro Sano. Óbvio,
primeiro momento, o Sanzu fica surpreso com aquelas informações, pois não faz muito sentido para ele. O que também não faz muito sentido é você chegar até aqui no review e não ter soltado o seu like. Então vem aqui embaixo, fortalece, porque é muito importante. E na sequência aqui dessa conversa, o Shinichiro também abre o jogo de como ele conseguiu esse poder, algo que é muito importante pra gente revelar aqui. Ele matou uma pessoa. Ele não chegou a abrir aqui, por exemplo, que o Medinho falava que poderia passar o poder, mas também poderia ser arrancada à força. Não, mas ele conta que ele cometeu um crime para que isso acontecesse. E ele precisava também manter segredo, então ele pede pro Sanzu manter isso, e o Sanzu até dá uma tirada ali, falando, né, que ninguém iria acreditar, que ele contaria para alguém que alguém viajou no tempo, que ele tem outras memórias, também não faria parte disso. Só que olha, galera, esse tipo de informação vai nos levando a entender o porquê o Sanzu tem uma fidelidade imensa com o Mike. Afinal de contas, ele é uma das únicas pessoas que sabe a verdadeira verdade, a primeira linha original que foi alterada pelo Shinichiro. Depois que o Shinichiro morreu, teoricamente, essa memória e também essa esperança de manter o Mike vivo, justamente ali em memória do Shinichiro, é muito importante para o Sanzu. Talvez por isso que ele passou por todos os limites possíveis para manter sempre o Mike vivo. E aqui a gente vê, depois o Shinichiro sai, depois que a conversa rolou, e ele vai falando sobre esse poder que ele tem em mãos, que provavelmente ele nunca mais vai precisar usar, já que ele conseguiu concluir seu objetivo. E aqui as conexões finalmente vão acontecendo. O Shinichiro, voltando para sua casa ou para a loja de mods, ele percebe uma pequena confusão ali com um grupo de crianças. Ele percebe que tem um cara com capinha de herói, um menininho, querendo defender uma garota de vários outros garotos que provavelmente devia ter 1 a 2 anos a mais do que ele. E ele percebe que esse cara se chama de o herói acabou de chegar e já chega com toda a pompa. E ele começa a prestar atenção na conversa ali das pequenas crianças. Esse pequeno herói fala que não vai permitir que garotos do secundário mexam com uma garota indefesa e fala que vai acabar com eles. Só que os próprios garotos que estão ali contra ele, 3 contra 1, falam que ele tá tremendo de medo, que não faz sentido o que ele tá falando, que ele era um bostinha, que não devia nem estar ali. E óbvio, quando o menino que a gente vai, obviamente, descobrir que é o Takemichi, parte para cima, dá uma bolacha ali no primeiro, óbvio, 3 contra 1 e ele ainda mais novo, as coisas iriam se dar mal. Afinal de contas, ele não é o Mike, né? Não tem aquela mesma força. E o que acontece? Ele leva uma surra dos 3 garotos. Só que ele começa a reclamar, né? Esses caras são os malditos, porque eles não vêm um contra um. Óbvio, né? Estão na vantagem porque eles deixariam. A garota também começa a abrir o berreiro. E olha, galera, todo esse momento tem um jovenzinho espiando tudo que está acontecendo. Lembram-se dele, né? É o Kizaki. Ou seja, o Kizaki também está conectado com tudo. Talvez ele tenha escutado a conversa, de alguma forma captado alguns momentos. Claro, né, nada foi admitido ali pelo Shinichiro na sequência, mas esse garoto de óculos, o Kizaki, estava atento a tudo, conectado também nesse momento onde o Takemichi recebe os poderes. E como que ele recebeu? Porque o Shinichiro chegou ali atrapalhando aquela pequena humilhação, né, nem briga, né, que o coitado do Takemichi versão herói estava acontecendo. Os garotos perguntam, né, o que esse velho, esse imbecil tá fazendo aí? Afinal de contas, a gente viu que tem muito desrespeito dessa garotada aí pelos tiozões ali na faixa dos 25, 30 anos. Eu tô anotando tudo aí, viu? Tô anotando o que vocês estão pensando. Agora, o Shinichiro meteu-lhe um socão ali no poste, amassou, provavelmente ele devia ser de ferro, de alumínio, não sei. Amassou, a criançada ficou morrendo de medo, todo mundo foi embora, óbvio. Ali, o garotinho, Takemichi, já todo quebrado no chão, fala que queria ser forte como esse tio que estava na sua frente. Ele quer ser como você, quer ser um herói. O Shinichiro tá ali meio surpreso, vendo toda a determinação desse garoto. Talvez esse garoto tenha o que for preciso para segurar essa responsabilidade desse poder. E quando ele fala que quer se tornar um herói, ele se lembra do que ele já fez, que ele não era essa boa pessoa que o Takemichi estava ali pensando na sua inocência. E ele fala, um herói, né? Então tudo bem, agora definitivamente você vai ser. Ele passa uma grande responsabilidade, afinal de contas ele se lembra do momento em que o Mendigo fala que ele poderia também passar esse poder. Ele não chegou a pedir exatamente, mas lembrando, né, o Mendigo também não queria passar. Acho que não tinha outra alternativa a não ser o que o Shinichiro fez. Mas neste momento, o garotinho ali chorando, querendo ali poder, querendo se tornar mais forte para proteger os seus amigos, a gente vê que o Shinichiro estende a mão e segura a mão do pequeno Takemichi. Galera, a conexão está feita. O Shinichiro
transfere o poder de bom grado, de bom coração. Ele fala que um dia, quando ele mais precisar, ele pode usar esse poder para salvar as pessoas que ele se importa. Isso é muito importante. Esse poder funciona para a proteção. E ali acontece aquele raio, só que um raio branco. Se você parar para lembrar, sempre na viagem do tempo existe como se fosse uma tela escura e um raio chegando. Aqui não, o fundo é totalmente branco, mostrando algo diferente, que deve ser essa transação do poder especial da viagem no tempo. O Tim ali completa falando que deveria ter pedido para o mendigo dar, que é exatamente o que eu falei, não teria muito sentido, afinal de contas o Takemichi não está nem entendendo o que ele está falando. E o Shinichiro se despede falando que vê ele por aí e tem certeza que ele vai usar o poder da maneira certa. E isso é muito importante. A garotinha, que é a Hina, e o Kizaki, o outro garotinho espiando, também estão ali meio que sem entender o que está acontecendo. Afinal de contas eles estão um pouquinho mais distantes e o Shinichiro consegue então passar o poder para o Takemichi. Eu vou abrir uma aspas aqui para vocês lembrarem que o Takemichi recebe esse poder aqui com cerca de 12 anos, já que nós estamos falando de Mike e Sanzu com mais ou menos 13 anos, a diferença deles é 1. Então o Takemichi com 12 anos só foi usar seu poder lá com seus 27, 28 a primeira vez, porque foi a primeira vez que ele quis proteger e salvar alguém de verdade, lembrando que ele estava prestes a morrer lá no trilho do trem e em nenhum momento ele pensou, digamos assim, em salvar sua própria vida. Claro, ele queria ter vivido melhor, aproveitado melhor, mas o seu último pensamento era de proteger alguém, não ele. Ele queria que a Hina estivesse viva, ele queria proteger a Hina de alguma forma, aquele possível futuro que ele não teve com a Hina. Então, esse sentimento tão forte de proteção foi a primeira vez que ele conseguiu ativar o seu poder. Porque se a gente parar para analisar friamente, ele não estava se importando exatamente dele morrer, e sim com a Hina, que perderia toda a vida pela frente, já que ela havia sido assassinada pelos membros da Tomoe. Então, vão anotando todos os detalhes que eu quero saber aqui nos comentários o que vocês estão achando. E agora, finalmente volta. A guerra vai continuar provavelmente no próximo capítulo. Chega de flashback se você estava cansado, porque as páginas finais nos revelam aqui que o Aka está contando tudo. Claro, né, a gente ainda tem uma pequena brecha pro flashback para descobrir em que momento que o Shinichiro contou tudo isso pro Aka e o Aka acreditou. Muito importante também. Mas aqui o Aka termina de contar a sua história e fala que isso foi tudo que o Shinichiro contou para ele, que protegeu um garoto desconhecido e transferiu o seu poder. O Mike complementa falando que isso é apenas a causa e o efeito, ou seja, galera, o destino está totalmente interligado entre eles. Primeira linha, segunda, terceira, 15ª, tudo está conectado. Também descobrimos que o Kazutora então não ganhou o poder do Shinichiro ao matar ele, já que ele já havia passado alguns dias depois. Aqui todos estão conectados, Takemichi jovem, Takemichi adulto, Takemichi atual, Hina, Kizaki, Mike, Shinichiro, todo mundo está junto nessa. E ele termina a frase falando que aquele dia foi o início de toda a história. Galera, Takemichi vai voltar com tudo para essa luta contra o Mike e finalmente soube como ele ganhou seus poderes. Isso é muito importante para a gente analisar, afinal de contas, a primeira linha está conectada com absolutamente tudo que foi mostrado até agora. Muito importante. Vamos ver agora como essas informações vão pesar dentro desse combate. Afinal de contas, o Takemichi acabou de descobrir que esse poder serve exatamente para isso, para salvar a pessoa mais importante. Então, como ele já viajou 12, como ele já viajou 10, quem sabe essa luta aqui pode destravar uma nova viagem do tempo do Takemichi, que pode voltar ainda mais um pouco, quem sabe até para esse próprio momento, onde ele poderia salvar o Shinichiro e ali salvar muita gente em diante, já que o Kazutora se perde depois que ele mata, o Shinichiro vai para a prisão, a gente vê todo o envolvimento do Izana, que não conseguiu se aproximar da família, principalmente depois da morte do Shinichiro, o Mike caindo em tantas escuridão, Ema sempre perdida, Draken recentemente, o Baji também lá no começo, muita coisa o Takemichi pode fazer agora que ele tem essa informação de como funciona exatamente o seu poder. Será mesmo que nós estamos chegando em um grande final? Afinal de contas, já foi dito que nós estamos no arco final, na parte final. Agora o Takemichi, com essas novas revelações, ele pode ainda fazer muita coisa. A grande pergunta que fica aqui para quem chegou até o final é: você acha que o Takemichi pode salvar todo mundo ou seria um pouco forçado demais? Essa é a grande dúvida, o grande debate que eu quero ver aqui embaixo. E se você se tornar um membro, hoje à noite o grupo vai bombar de tanta teoria, com certeza. A gente vai ficando por aqui, não se esqueça de deixar aquele like antes de ir embora. A gente se vê no próximo vídeo.